Considere uma função cuja equação é esta daqui, ó, y igual a x. O gráfico que corresponde a esta função é uma reta, aqui representada. Vamos supor que o valor de a, que esse aqui, ó, seja positivo. Eu tenho uma questão para você. Veja que este ângulo aqui, ó, pode ser maior que esse, ou esse pode ser igual a esse, ou esse pode ser menor que esse. A questão é, qual é a condição algébrica, ou seja, em termos de equação, qual é a condição para que estas três possibilidades aconteçam. Neste vídeo, discutiremos isso de uma maneira profunda, de um jeito que você nunca viu, e usaremos uma propriedade fundamental desse tipo de função. Por isso, viaja comigo. Rapaziada, vamos lá então. Nesse vídeo aqui, ó, nós vamos analisar apenas o caso em que o A é positivo, tá? Em um outro vídeo nós vamos analisar quando o A é negativo, mas agora bota na tua mente. Em todo esse vídeo, o que eu vou dizer vale quando o A é um número positivo. E tem uma outra restrição, que é essa daqui, ó. Viaja comigo. Além disso, aqui só será válido o que a gente vai concluir aqui com uma outra restrição. Se os eixos x e y, observem aqui, ó, estiverem graduados na mesma unidade de medida. O que quer dizer isso? No caso aqui, ó, eixo x e y na mesma unidade de medida. Um passinho vale 1, um passinho vale 1. Não é o caso desse. Um passinho vale 1, um passinho vale 100. Eixo x e y com unidades de medida diferentes. Então, o que a gente vai dizer hoje não vale se o sistema estiver assim, ó. Tranquilo? Vamos voltar para lá então. Então, pede para a gente no GeoGebra digitar essa fórmula aqui, ó. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pedir para você ler as perguntas de forma interativa. Faça matemática interativa. Interaja com o GeoGebra, responda as perguntas que nós temos aqui, só depois você veja a minha resolução. Então, vamos para o GeoGebra aqui, ó. Vamos digitar y igual a ax. Ali está. Considere que esse a é positivo, tá? É uma restrição que nós fizemos. Perceba que quando a é exatamente 1, olha aqui o ângulo. Esse é o ângulo que a reta forma com o eixo x. E esse é o ângulo que a reta forma com o eixo y. A medida dos dois é a mesma. Isso acontece quando a é igual a 1. Agora, vamos pensar em fazer com que o A fique maior. Quando o A fica maior do que 1, veja que agora este ângulo tem uma medida maior que esse. Agora, quando o A é menor do que 1, porém positivo ainda, tá? Este ângulo é menor do que esse. Então, moçada, preste atenção. Então, que o truque aqui é olhar para o 1, né? Se o A for 1, ou se ele é maior que 1, ou se ele é menor que 1, aí o ângulo vai ter essas três variações que a gente está vendo. Vamos voltar lá para nossas perguntas. Então, conjecture qual é a condição algébrica para que o ângulo que a reta forma com o eixo x tenha a mesma medida para que o ângulo tenha a medida igual ao ângulo que a reta forma com o eixo y. Isso acontece quando você tem exatamente o A valendo 1. Agora, para que este ângulo com o eixo x tenha medida maior do que o ângulo com o eixo y, o que tem que acontecer? O A tem que ser maior do que 1. Vamos fazer um desenho aqui para você conseguir mentalizar um pouco melhor? Então, a gente tem que ter isso aqui, ó. Aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o número 1. Perceba que eu botei uma bola aberta porque eu estou excluindo o 1. Se eu quisesse incluir ele, eu colocaria uma bola pintada. Mas quando A é igual a 1, foi o que a gente viu no item anterior. Agora, quando A é maior do que 1,
Então, quando ele vale 1.1, 1.2, 3, 4, 100 mil, enfim, quando ele é maior que 1, então o ângulo com o eixo x terá uma medida maior do que o ângulo com o eixo y. E ainda no item D, quando que o ângulo com o eixo x tem uma medida menor do que o ângulo com o eixo y. Isso acontece quando A é menor do que 1. Lembre-se aqui que o A não é negativo, nós fizemos essa restrição. Então, nós estamos falando disso aqui, ó. Aqui está o A, aqui está o 0, aqui está o 1. O A é um número nesse intervalo aqui, ó. Então, por exemplo, né? O A valia 0,2, 0,999 e assim vai. Quando o A for um número com essas restrições aí, né? O ângulo com o eixo x é menor do que o ângulo com o eixo y. E tem como a gente provar isso aí, tá? Por enquanto a gente só conjecturou no GeoGebra, mas como é que a gente prova? A gente analisa a taxa de variação. Você tem que lembrar o que é a taxa de variação. A taxa de variação é a divisão do ΔY pelo ΔX. O que significa isso? Ela me permite analisar o seguinte: quando o x varia, quer dizer, quando ele aumenta ou quando ele diminui, o que acontece com o y? Ele aumenta ou ele diminui? Isso que me permite essa fórmula. E numa função polinomial do primeiro grau, ΔY sobre ΔX, que é a taxa de variação média, sempre vai ser igual ao A. Vamos pensar aqui no primeiro caso, ó. O primeiro caso é quando o A é igual a 1. Se o A é igual a 1, significa o seguinte: se o A é igual a 1, significa que ΔY sobre ΔX é igual a 1, ou 1 sobre 1. Perceba, isso vai me dizer o seguinte, que quando o x varia uma unidade, quanto vai variar o y? Uma também. Mano, se eles variam a mesma coisa, pensa na reta. A reta vai mais para o eixo x, na direção do eixo x, ou mais na direção do eixo y? Nenhum dos dois, ela vai no meio. O tanto que ela vai para o eixo x e para o eixo y é a mesma coisa, por isso que eu tenho ângulos iguais. Interessante, né? Agora, vamos pensar na segunda situação ali, é quando eu tenho um número A maior do que 1. Por exemplo, A maior que 1 poderia ser aqui, por exemplo, vamos pegar aqui A igual a 2, ou A igual a 100, ou 100 sobre 3, por exemplo. Reparem que para você ter um número maior do que 1, vamos colocar aqui, ó, para o resultado dessa divisão aí da maior do que 1, a parte de cima tem que ser o que em relação à parte de baixo? Tem que ser maior, né? Tudo bem. Então vamos pensar aqui, ó. Quando a parte de cima é maior do que a parte de baixo, significa o quê? Significa que vai mais para o y do que para o x. Mano, se a reta vai mais para o y do que para o x, ela vai ter um ângulo pequenininho no y e um ângulo maior para o x. Vamos ver um desenho aqui. Seria assim, ó. Vamos fazer um desenho aqui. Então, vou fazer aqui mesmo. Se ela vai mais para o y do que para o x, vai acontecer um negócio assim, ó. O ângulo no y é menor do que o ângulo no x. E por último, vamos pensar aqui que o A agora é um número 0, alguma coisa, entre 0 e 1, né? Nesse intervalinho aqui agora, entre 0 e 1. Vamos pegar aqui, vamos supor que ele valha 0,1, que é 1 sobre 10, por exemplo. Ou ele poderia ser 2 terços, né? Por exemplo, que é 0,666. Enfim, números nesse intervalo aqui, ó. Para que você tenha um número nesse intervalo, a parte de cima aqui, ó,
que é o ΔY, tem que ser o que em relação à parte de baixo? A parte de cima tem que ser menor. Bom, mas espera aí. Se a parte de cima tem que ser menor, então vai mais para... ele aumenta mais em relação ao x do que em relação a y. Vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Aumentaria nesse exemplo 3 para x e 2 para y. Lembrando que embaixo é o ΔX, em cima é ΔY. Então vai mais para o x do que para o y. Fazendo um gráfico, acontece uma coisa assim, ó. O gráfico vai mais na direção do eixo x do que do eixo y. Então o ângulo com o eixo x tem uma medida menor do que o ângulo com o eixo y. Isso aqui foi só um aprofundamento, tá? Bonito, né? Interessante. Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder é de você.